Antes de começar esse episódio, eu quero te apresentar uma novidade aqui no AgroResenha, que é a parceria com a nova geração Ford Ranger. Este é o lançamento mais recente da Ford e chegou para revolucionar o segmento de picapes. Cara, você já imaginou conquistando tudo que antes parecia impossível? Pois é, a nova Ranger te permite isso, principalmente quando o assunto é performance e capacidade. Ela vem equipada com o motor V6 3.0, o mais forte da categoria, transmissão automática de 10 velocidades, tração 4WD com 6 modos de condução para te ajudar a enfrentar qualquer terreno, além de ter a maior capacidade de imersão da categoria, com 80 centímetros de profundidade. A nova geração Ford Ranger chegou para realmente enfrentar qualquer desafio e oferecer em uma só picape toda a potência, segurança e conforto para quem vive e respira o campo. Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger. Que venha o impossível. As minhas aulas, cara, melhoram a cada ano por conta dessa vivência prática, dessa vivência de pesquisa, de contato com a realidade. Então eu levo esses estudos de caso para dentro da sala de aula. Os alunos, eu acho que eles conseguem perceber essa atualização do conhecimento, entendeu? Falou, cara, estou ensinando para vocês o que nós estamos pesquisando agora. Ninguém sabe disso. Isso aqui vai ser publicado no mês que vem. E o cara tem aquilo ali dentro da sala de aula. Por isso que a universidade precisa ter pesquisa, Paulo. Entende? Porque fala assim, vou fazer uma faculdade que não tem a pesquisa. Cara, normalmente o conhecimento é mais atrasado. Normalmente o conhecimento está alguns capítulos antes, ok? Do que uma universidade que tem uma pesquisa forte. E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidicultura.com.br, o link está aqui na descrição. Agora bora começar! E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana estou aqui com o professor Fábio Marim. Ele é professor, como eu falei, na área de agrometeorologia e modelagem agrícola, das quais eu fugia absolutamente lá na Exalc, do Departamento de Engenharia de Biosistemas da escola. O professor Fábio é engenheiro agrônomo pela Exalc, mestre doutor também pela Exalc, tem pós-doutorado pela Universidade da Flórida e pela Universidade de Nebraska e Lincoln. Foi pesquisador da Embrapa, olha só, de 2002 a 2013. Foi professor na PUC Campinas também e na FGV Agro, e acho que desde, se eu não estiver enganado, desde 2013 está na escola. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente, por participar aqui e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Ô Paulo, eu é que agradeço a oportunidade, cara, super lisonjeado aí pelo convite. O AgroResenha já é um ícone aí do agro e fiquei super feliz da chance de participar. Obrigado por me receber. Imagina, cara. Assim, na verdade, esse é um convite que eu acho que eu já te fiz, mas o tempo foi passando. Eu falei, esses dias atrás a gente se encontrou presencialmente aqui em Cuiabá. Falei, nossa, agora é a hora. Deixa eu chamar ele de novo, que tem muita coisa boa acontecendo, né? Então, é legal que agora deu certo, né? É isso aí. Tamo junto. Muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento,
A Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o professor Fábio. E para a gente começar essa resenha aqui, professor, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Essa história profissional, pessoal, as duas, como é que a gente faz aqui no Agro Resenha? Pode contar a sua história aí, professor. Conta o que vier no seu coração. Enfim, rapaz, eu venho de uma família humilde, uma família bem estruturada, estudei escola pública, sempre fui um bom aluno, nunca fui reprovado, mas também não tirava muita nota, não. Mas aí no finalzinho ali do antigo colegial, lá na minha época, né, me deu um start e eu comecei a estudar. Consegui uma bolsa num cursinho famoso aqui de Piracicaba. CLQ? Exatamente, o CLQ aí de ex-parceiros exalquianos. Consegui uma bolsa de 70% numa prova que eles fizeram, que a coisa lá em casa era meio dinheirinho contado, né? Aí meu pai me ajudou, eu já trabalhava nessa época, eu trabalho desde os 14 anos. Aí eu consegui ajudar um pouquinho, meu pai pagava o cursinho, eu pegava meu dinheiro para fazer minhas coisinhas. E aí comecei a estudar, cara, e consegui entrar na escola. Legal. Que era um sonho ali. E entrei na escola em 94, e aí na escola já consegui um emprego imediatamente, consegui um emprego na biblioteca. Então eu trabalhei os 5 anos à noite na biblioteca, que foi me salvou a pele, entendeu? Ali eu consegui uma grana, tinha bolsa para almoçar e jantar no Rucas. Vivia em função da escola aqui, a escola me salvou e me transformou, entendeu? Legal. Então eu sou extremamente grato pela escola, assim. A escola me pegou e virou de ponta cabeça. Que eu aprendi assim culturalmente, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, obviamente, né? Tanto que, depois de tanto tempo, não resisti e voltei. Como você falou, 2013, voltei a ser professor, completando 10 anos agora, 19 de agosto de 23, completei 10 anos como professor aqui. E estamos aqui na luta, cara, ensinando, aprendendo, pesquisando, enfim, vivendo aí o mundo agro aí com muita alegria. Bom, quando eu estudei na escola, o senhor não era professor ainda, né? Então a gente acabou não se cruzando aí nesse caminho da escola. Mas uma coisa que você falou que é muito interessante, assim, né? A universidade, de uma maneira geral, ela tende a nos dar assim, nos coloca num universo com pessoas e tal, mas assim, o povo até acha nós meio que uma seita, né, professor? Mas a Exalc é complicado, assim, porque assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E ali é um ambiente propício pra você se desenvolver, né, cara? E assim, os outros que me desculpem, mas tem um negócio ali interessante, né, professor? Ah, cara, eu sou totalmente suspeito para falar, Paulo, totalmente. A relação que eu tenho aqui com a escola é um negócio... Tanto que eu saí da Embrapa para ganhar metade, para você ter uma ideia. Minha mulher falava, você é maluco, o que nós vamos fazer? Não, eu vou dar um jeito, calma que eu vou dar um jeito, entendeu? Eu vou dar um jeito, a gente vai fazer alguma coisa, mas eu preciso pegar essa vaga, eu quero dar aula lá. Exatamente dessa relação que você está tentando descrever em palavras e que não é algo simples. Dessa relação afetiva que se forma, dessa gratidão que se forma pelas oportunidades que ela abre para a gente, né, cara? Porque assim, cara, eu me sentia muito bem aqui. Muito bem, entendeu? Eu estava realizado aqui. Como estudante, agora como professor, talvez um pouco forte falar realizado, né? Porque a gente sempre está buscando aí coisas novas. Sim. Mas, enfim, eu tenho uma satisfação pessoal muito grande de poder estar aqui dentro, entendeu? De trabalhar por uma coisa que se acredita, de sentir um propósito grande, estar ensinando os alunos, tentando engrandecer o nome da escola, entendeu? Então, isso é uma coisa assim que o dinheiro não paga, né? A propaganda lá do cartão de crédito já falava, e eu vivo isso um pouquinho aqui na pele todo dia, cara, de sentir uma coisa boa
por trabalhar num lugar que você se sente bem, entendeu? Isso é, na verdade, o que as pessoas, em linhas gerais, elas almejam, né? Sempre tentar trabalhar, encontrar o Ikigai, né, que o pessoal fala, né? Que é encontrar aquele centrinho ali onde você se sente realizado, você consegue ter o seu retorno financeiro também e tudo mais, né? Mas até uma coisa que não estava nos autos aqui, cara, para te perguntar, mas eu acho que vale a pena. Recentemente, não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano, eu entrevistei também uma pessoa, até me fugiu o nome dele aqui agora, depois eu vou buscar, mas que ele também trabalhou muitos anos na Embrapa, sabe? E aí ele saiu da Embrapa para ir buscar um outro objetivo e tal. E como que foi esse processo de decisão, né, professor? Porque assim, óbvio, tem a questão financeira, tem a questão do, um pesquisador da Embrapa é um pesquisador da Embrapa, né? Na nossa área, todo mundo, paga um pau, né? Como que foi isso, cara? Assim, eu sei que tem a paixão pela escola, mas como é que foi esse processo de decisão? Foi terrível. Foi terrível. Eu me senti um maluco, cara. Eu já tinha 3 filhos na época, agora eu tenho 4, né? Eu te fiz mais um aqui na Exalc, tem uma exalquianinha aqui. Mas já tinha 3 filhos embrapianos, e essa questão financeira, a questão de largar a Embrapa, você descreveu bem, entendeu? É uma coisa muito difícil, entendeu? Depois de 12 anos, você já está ambientado no lugar, você já conhece, já tem um certo respeito interno, já conheço o meu espaço. Cientificamente, isso é muito importante, porque a ciência não é de uma hora para outra. Então, você precisa de tempo para formar uma linha, conseguir colocar os seus estudos aí vamos dizer, no mercado científico, e você largar isso para começar uma carreira nova, já ali beirando os 40 anos, entendeu? Numa posição até, assim, financeiramente, eu estava relativamente bem na Embrapa, eu tinha passado por alguns cargos já, então eu tinha uma situação, a Embrapa remunera muito bem, né? E é também uma empresa muito boa de se trabalhar, né? Então, você largar um emprego desse é muito difícil, cara. Eu passei noites, assim, transtornado, entendeu? Minha família gostava muito da cidade onde a gente morava, que era Campinas, então ninguém queria vir. Então, assim, foi um negócio completamente no peito ali, meio de loucura, entendeu? E um processo muito difícil, sabe? Até para contar para você agora, eu começo a reviver aqueles momentos e vem batendo assim, será que eu fiz certo, né? Porque a Embrapa realmente é uma empresa muito boa, sabe? Eu tenho muita saudade, eu sonho às vezes que eu estou na Embrapa, sabe? Um ambiente muito bom, eu gostava de onde eu trabalhava, entendeu? Então não era uma coisa assim que, eu estou mal lá, vou tentar mudar de emprego. Não, eu estava bem. Só que essa coisa de vir para Exalc que falava mais alto, entendeu? E eu falava, cara, eu preciso viver essa experiência na minha vida. Eu preciso viver isso. Se eu não viver, eu vou seguir aqui na Embrapa falando por que eu perdi essa vaga. Porque você sabe que no concurso público surgem poucas vagas. Provavelmente eu não teria outra chance na minha carreira. Então eu decidi ali em 2013 fazer essa guinada e estamos aqui na batalha. E até assim, até antes da gente entrar num assunto que eu quero conversar um pouco mais aqui, tem um ponto também, né? Você comentou, né? A gente estava aqui conversando há pouco tempo atrás e eu te falando, né, que o meu terceiro filho ia nascer, inclusive ele já nasceu, tá aqui já com a gente. Que legal. Mas você foi pai muito cedo também, né? Tem toda essa questão de você vir de uma família humilde e tal, ter que trabalhar pra estudar e tal, mas também você teve filho cedo, né, cara? Se a gente for parar pra analisar, você tava na Embrapa, que é uma puta de uma empresa, tá na escola, que é uma puta de uma escola. Olhando pra trás, cara, como que aquele período ali, que a gente olha hoje e fala assim, puta, não queria viver aquilo ali nunca mais, né, na minha vida. Eu acho que a gente não quer mesmo. Mas como que aquele período te ajudou, cara, na construção do Fábio de hoje, do professor, da sua carreira e tal? Então, eu sempre fui um cara muito responsável, né? Tanto que lá na minha casa, meus filhos, eles brincam comigo que dizem que eu nasci velho, entendeu? Porque, assim, um pouco por características pessoais, um pouco pela necessidade da grana mesmo ali. Eu sempre tive uma coisa de querer mudar de vida, entendeu? Então, desde pequeno, eu já tinha alguma coisa ali. Não estou dizendo que eu vou ser rico, entendeu? Sendo professor, não dá. Mas eu queria ter uma vida mais estável, eu queria conseguir uma vida mais confortável, entendeu? Então, desde pequeno, eu já tinha um pouco isso. Então, tanto que eu falei para você, com 14 anos, eu nas férias ali, e assim, eu não tinha uma cobrança muito grande, mas eu fui ali numa gráfica que tinha perto da minha casa e pedi emprego pro cara, que eu queria ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu sempre tive uma certa maturidade, sempre fui meio ajuizado, nunca fui um garoto que deu problema em casa, sempre guardei dinheiro, um pouquinho, assim, e sempre fui estudioso, sabe? Então, eu sempre tive, assim, características boas no sentido de amadurecer mais rápido, eu diria isso.
entendeu? Eu sempre me considerei um pouco mais maduro, no sentido de ser mais ajuizado do que a média ali da minha idade. Sempre convivia com gente mais velha também. E aí, quando veio um filho, logo depois de formado, a Michelle, minha esposa, né, ficou grávida, então isso só forçou ainda mais um processo que já estava sendo construído, de, agora tem que amadurecer. E só que eu tinha ansiedade de fazer pós-graduação, e aí fazer pós-graduação com um filho era muito difícil, né, cara? Porque a grana era muito curta. Sim. E a minha esposa, na época, ela acabou sendo demitida injustamente porque estava grávida, ela trabalhava como professora na época, ela foi demitida na escola, então isso gerou ali uma coisa totalmente injusta, né? E a gente ficou numa situação muito difícil, né, cara? Só que ela sempre teve o lance de me apoiar para voar, entendeu? Ela nunca me travou no sentido de, não, você não vai fazer tal coisa. Ela falou, cara, vai ganhar dinheiro, velho. Sim. Vai ganhar dinheiro que eu seguro as pontas aqui. Então, eu fazia pós-graduação durante a semana e fazia um freela para uma empresa de estação meteorológica, no caso, montando estação de final de semana. A empresa alugava o carro, falava, você tem que ir em tal fazenda, e eu pegava o carro, saía no sábado, voltava no domingo. E cada final de semana eu ganhava o valor de uma bolsa, entendeu? Que eu ganhava o mês inteiro fazendo pós-graduação, eu ganhava no final de semana. Então, isso daí pagava as contas, cara. E eu nunca tive medo de trabalhar, entendeu? Então, e na verdade, eu gosto muito, sabe? Eu tenho até que me controlar aqui, porque se deixar essa coisa aqui que eu faço, de trabalhar com pesquisa, com aluno, com clima, isso daí me empolga muito. Então, se eu deixar o trabalho de sábado, trabalho de domingo, trabalho à noite, tem uma tendência ali workaholic que numa coisa que não me enche o saco, sabe? Eu não fico cansado de ficar fazendo isso daqui. Eu te entendo muito bem, sabe, professor? Porque, assim, no fim do dia, assim, eu vou te corrigir. Isso pra você não é trabalho. É diferente, pode, né, ser. Cara? Pode assim, ser. É igual ser. Eu aqui no podcast, sabe? Isso aqui pra mim, assim, hoje a gente vive um pouco disso aqui, mas, cara, não é trabalho pra mim. Se eu tiver que gravar com você aqui no domingo à tarde, cara, pra mim vai ser muito legal. Óbvio que a gente tem a nossa família, né? A gente, né, tem que dar atenção lá também, mas pra nós... whatever, né, cara? Vamos pra cima. Minha mulher, no começo, falava que a Exalc era outra. Agora ela fala que ela é a outra, entendeu? Que a Exalc é a esposa. Professor, agora sim, você já comentou, né, que trabalha nesse ramo de agrometeorologia. Eu já te falei também em outras ocasiões que eu fugia daí igual o diabo foge da cruz, né? Eu acho que eu e boa parte dos alunos aí, mas... A maioria. Mas eu percebi nos últimos anos aí, até com um movimento seu mesmo, dentro da escola, né? A gente começou a perceber um pouquinho mais esse trabalho. E uma palestra, nesse lugar que a gente se encontrou, né? Aqui presencialmente há pouco tempo atrás, eu assisti a sua palestra lá e me chamou uma coisa muito a atenção, que depois até na mesa a gente ficou discutindo ali, que nós, engenheiros agrônomos, não é uma particularidade da Exalc, eu acho que, pelo que eu tô entendendo, é meio geral, assim, né? A gente tem uma disciplina que fala disso, cara, um negócio super importante, que é clima. A gente não faz agricultura se não tiver dinheiro e se não tiver água. E a gente não olha, assim, não estuda isso com profundidade. Nem sei qual que é, mas eu, pelo menos, sei que não estudei isso. Eu fui estudar a vez que a gente foi fazer aquele projeto aqui, né, em Mato Grosso, que eu fui entender um pouquinho melhor. Cara, quais são as oportunidades que essa área aí pode dar pra gente, assim, para os profissionais do agro que querem, de repente, dar uma olhada para isso? Então, Paulo, eu costumo brincar e costumo fazer que eu tenho muito ciúme do pessoal de solos, entendeu? Por que eu tenho ciúme do pessoal de solos? Porque clima e solos formam meio físico, sim, entendeu? Então eu coloco os dois na mesma reputação. Clima e solo formam meio físico de uma unidade produtiva, ok? Veja bem, tem um departamento de solos aqui na Exalc que tem mais ou menos 20 professores, se eu não estou enganado, mas tem um monte. Sim. Um estuda argila, outro estuda carbono, outro estuda o silt, outro estuda areia, outro estuda não sei o quê, a micro-organismo tal, o micro-organismo Y, o X, tal. E aqui nós temos éramos 3, perdemos um para a Covid em 2021, que é o professor Paulo Centelhas, agora somos eu e o professor Felipe Pilau. Ficamos 2 professores para dar conta de toda a área e toda a pesquisa nessa área da escola. Costumeiramente eram 4 professores, agora não são mais, são 2. Então, a gente não consegue nem convencer o departamento de que essa área é importante, que a gente fica dentro do departamento de engenharia, e eu acho isso um equívoco muito grande, entendeu? Uma miopia muito grande, porque em termos de implicações para o agro, o clima tem uma importância fundamental, roubando dinheiro do produtor, às vezes entregando também, mas principalmente trazendo revés e frustrando o safra e colocando o produtor em dificuldade.
ok? E por que essa área é tão atrasada? Porque tem muito pouca pesquisa nessa área, entendeu? Você pega 2 professores que tem que dar aula para 240 alunos, orientar aluno, qual a capacidade de pesquisa que a gente consegue? É relativamente pequena. Você põe 20 pesquisando a mesma coisa, cara, a produção acadêmica muda completamente. E isso não é a realidade da Exalc, não, como você bem falou. Essa é a realidade do agro brasileiro. Essa é uma realidade de todas as universidades. O clima, ele é relegado. E por que ele é relegado? Porque ele é complexo. Não é porque ele não é importante. É porque ele é complexo, tanto que você fugia. Tanto que aqui 90% dos alunos fogem. Por quê? Porque não é uma coisa trivial. É muita conta, é muita programação. Tanto que você falou, professor de agrometeorologia e modelagem. O que é essa modelagem? É simular no computador os impactos. Porque a gente não consegue fazer isso intuitivamente ou conceitualmente como a gente faz com o solo. Pega um cara bom de solo, se ele olhar uma análise, ele já fala quanto precisa colocar de adubo. Entendeu? Um cara experiente. Se você pegar um dado meteorológico, você não consegue, pela sua cabeça apenas, se você não tiver apoio de um computador, fazer aquilo ali. Fala, então, um aluno que não tem muita vocação com computação, com número, que, aliás, até esqueci de falar lá na minha apresentação, mas essa era uma habilidade que eu sempre tinha, sempre gostava de computador, de física, de matemática, sempre fui bom nessas coisas aí. Então, para mim, essa área era muito fácil, quando eu fiz disciplina aqui. E isso não é a realidade do engenheiro agrônomo, entendeu? O engenheiro agrônomo, na verdade, ele estava imaginando que ele não ia mais ter cálculo, física, matemática, e aí só que ele esquece que tem o nome engenharia, né? na formação do curso, entendeu? Então, poucas pessoas se interessam. E tem só mais uma coisa, Paulo, que além de tudo isso daí que nós falamos, tem uma outra coisa, que é aquela história do rabo abanar o cachorro. Como não tem uma indústria climática, vamos dizer assim, forte, já existe alguma coisa nascente, já existe uma diferença nisso daí, com várias empresas entrando no mercado. Mas como não tem emprego na área, pouca gente se interessa, diferente do mercado de solos, entendeu? Para fazer a comparação aí com o meio físico, para não dizer as outras áreas. Como tem muito emprego na área de solos, e você trabalhar como um vendedor, um consultor, como um especialista ali na área, obviamente o engenheiro acaba indo para lá, porque tem um mercado maior. Conforme esse mercado cresça aqui, a gente vai ter um crescimento na demanda dos alunos. Eu tenho 8 alunos de mestrado e doutorado comigo. Sabe quantos não estão trabalhando? Fazendo doutorado e mestrado? Só um. Não consigo segurar mais o aluno aqui e liga um banco, por exemplo, falando, professor, estou precisando de um aluno para pagar não sei quanto. Eu, cara, quase que eu vou lá, tal, o salário que os caras pagam. Entendeu? Então, os alunos que estão fazendo mestrado e doutorado na área estão conseguindo excelentes empregos em empresa de consultoria grande, banco, seguradora, porque essa questão climática impacta demais o negócio dos caras. Cara, isso é muito interessante, né, professor? Porque assim, ó, é uma baita de uma oportunidade, né? Porque uma coisa eu fico pensando assim, pegando o exemplo dos solos, né? Eu até conversei um tempo atrás com uma pessoa que trabalha com biologia do solo. Se a gente pegar 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu entrei na escola, vamos dizer, cara, a gente estudava muito mais química e física do solo do que biologia. Primeiro porque era muito mais fácil de você mensurar, né, aquelas questões. À medida que você vai tendo ferramental para mensurar coisas que antes eram imensuráveis, vai surgindo oportunidades. É o que a gente está vendo com biologia do solo, né, toda essa parte de biológicos e tal. E é a mesma coisa aí, né, no clima. À medida que a gente vai tendo tecnologia suficiente também, né, do ponto de vista de computacional e tudo mais, vão surgindo oportunidades que antes não existiam, né, professor? E hoje um monte de estação meteorológica que você consegue ter uma quantidade de dados suficiente para fazer algum tipo de análise, né? Então, assim, vão surgindo oportunidades nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. A conscientização lá da ponta do demandante pelo produto, né? Quando ele perde dinheiro, tanto assim, esse ano eu recebo poucos pedidos de palestra, só para você ter uma ideia. Por quê? Choveu bem. Choveu bem. Quando chove mal, para mim fica bom, porque o pessoal pede para eu dar palestra direto. Demanda aqui no sistema Tempo-Campo aqui da Exalc, nosso projeto de extensão, aumenta pra caramba. Quando o clima vai bem, ninguém vem atrás. Sim. Então tem isso daí também. E o cara entendendo que ele pode usar o clima como um instrumento de gestão, que esse é o nosso foco aqui, que dá ferramentas de gestão para o produtor manejar a fazenda dele, ou cuidar da fazenda dele, entendendo exatamente qual é o efeito do clima. A difusão das estações meteorológicas foi uma ferramenta muito importante,
mas na verdade ela não resolve ainda toda a questão. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma última transformação, que é pegar chuva, temperatura, radiação, vento e tudo mais, e transformar em saca de soja, transformar em saca de milho. Aí é que entra o modelo, entendeu? Entendi. Então é aí exatamente onde a gente atua no tempo campo. Quando o cara vê ali, ó, choveu bem, fala, não é que choveu bem, tem tantas sacas a mais que você precisa tirar agora, entendeu? O clima te deu, agora você precisa ir lá buscar no campo. Você está fazendo tudo certo? Então é nesse sentido que a gente vai atuar junto a eles. Já vamos aproveitar e falar sobre o tempo campo, né? Porque é até uma das questões que eu ia comentar. Esse ano é um ano de El Ninho, né? Tem um monte de gente aí falando sobre e tal, mas a chuva tá acontecendo lá no sul, até em excesso, né? Mas vocês têm trabalhado há bastante tempo com a equipe aí, 10 anos já, nem lembrava, eu já tava 10 anos na escola já, né, professor? Mas conta um pouquinho do que é o sistema tempo campo, como que ele funciona, né? Dá um geral aí para nós entender. Legal. O Tempo Campo ele é um projeto de extensão aqui da Exalc que busca levar esse conhecimento climático para a sociedade. Tem um boletim mensal, um vídeo mensal que a gente faz aqui com a TV USP, vai aquele massificado para todo mundo ter acesso a essa informação. E quando o produtor precisa de uma análise específica, a gente presta serviço para ele, entendeu? Através da fundação da Exalc, chamada FEALC. Ok? Então aí a FEALC entra na parada, faz um contrato e a gente vai lá e faz um estudo. Alguns contratos, por exemplo, a gente presta relatórios semanais. Toda semana o cara recebe um relatório falando, olha, o seu indicador é esse, sua fazenda está assim, as coisas estão indo bem, as coisas estão indo mal. Nesse relatório vai previsão de safra, vai o de gap, vai o indicador de manejo. A gente dá uma nota para o manejo dele, falando, cara, você está aproveitando bem os seus recursos ou não. Você não está conseguindo tirar tudo aquilo que o clima te deu nessa safra. Porque o clima foi X pontos percentuais positivos para você, só que na produção não apareceu isso lá. E deveria ter aparecido. Essa também é uma estratégia, né, Paulo, que os produtores gostam para colocar luz sobre o clima. Porque às vezes o clima é muleta, né? Sim. Ah, deu errado é São Pedro, deu certo é comigo. Entendeu? Então a gente precisa, na verdade, dar o mérito de São Pedro quando ele ajuda, como foi essa safra 22-23, e falar que São Pedro talvez não seja tão generoso, como talvez seja a safra 23-24 aí para o seu estado do Mato Grosso, entendeu? Por quê? Porque El Ninho, como a gente já vem comentando aí, não é tão favorável para o centro-norte do Brasil, né? Cara, e é interessante assim, porque assim, eu tive conhecimento do Tempo Campo na época que eu estava no IMEA, quando a gente fez aquele projeto super bacana para a ProSoja, né? Que eu acho que até continua até hoje, né? Então, assim, isso é uma coisa legal, porque assim, é uma coisa que saiu de dentro da escola, com o professor, com vocês aí da pesquisa, e tá indo pro mercado. Essa é a função, assim, pelo menos na minha visão, tá? Míope dentro do processo, essa é a função da escola, né? Trazer ferramental para que o setor produtivo possa utilizar da melhor maneira possível. Exatamente. Eu acho que não só essa, né? Então, a escola tem várias funções. Sim, né? A vida do professor, até isso que torna interessante aqui a minha profissão, porque eu tenho vários chapéus, né? Então, eu vou trocando de chapéu ao longo do dia. O que eu não posso reclamar é que eu tenho uma vida tediosa, entendeu? Então, tem o ensino, tem a pesquisa, e a USP, né, a Exalc, valoriza muito a pesquisa. E, basicamente, a gente é medido, só para o pessoal leigo entender, conforme a gente consegue publicar trabalhos em revistas internacionais de alto impacto, então a gente vamos dizer, a nossa reputação científica aumenta. Okay? Então, o pesquisador tem uma coisa chamada currículo Lattes, que é a porta de visita ali, o cartão de visita para o pesquisador, né? E para ser um professor exalquiano, a gente precisa ter um Lattes forte. Entendeu? A Exalc sempre teve tradição nisso daqui, a USP, uma universidade chamada de pesquisa, né? Então isso aqui é muito importante. E o terceiro tripé é a extensão, ok? Onde aí o Tempo Campo entra. E aí a extensão, vamos dizer, geral para a sociedade. Pra você ter uma ideia, semana passada acho que eu dei umas 15 entrevistas para jornal aqui jornal grande, jornal de escopo nacional e jornal regional, aqui por conta dessa onda de calor. Ah, será que a horta vai ter alface, professor? Acho que não, acho que sim, enfim, vou tentando ali fazer as minhas análises ali na medida do meu conhecimento, mas, então, isso é um tipo de extensão, prestar serviço para a sociedade, ok? Que nem eu disse, tem o nosso boletim, o vídeo lá, até se me permite fazer um jabá, claro. Todo mês sai lá no meu canal no YouTube, eu coloco o vídeo lá, professor Fábio Marinho no YouTube, entendeu? Um vídeo fazendo uma análise rápida, 5, 6 minutos, ok? Das condições meteorológicas e tentando trazer insights.
Olha, é o Ninho, cuidado nessa região já é um pouco melhor. Enfim, para os produtores poderem ter um mínimo ali de trabalho. E um boletim que sai todo mês aqui no site da Exalc, ok? Analisando como foi o mês. Quem é que ganhou, quem é que perdeu, como é que o clima atuou. Desde 2015 a gente faz esse boletim todo mês sem falhar. E aí também, quando a empresa precisa de uma análise específica para a área dela, aí a gente cobra um valor, ok? Através da fundação, esse dinheiro vem para a escola, esse dinheiro irriga o laboratório, uma parte fica para o departamento, para a escola, para a USP, então acaba ajudando de forma indireta aí todo o sistema nosso aqui, e isso faz uma parceria muito legal, porque, Paulo, isso enriquece demais a minha pesquisa, além de tudo. Claro. Nesse contato com as empresas, os caras estão falando, está acontecendo tal coisa aqui, professor. Eu falo, cara, vamos investigar o que esses caras estão falando, porque é um problema super aplicável e às vezes a gente pega o problema daquela fazenda e publica num artigo internacional. Sim. Transforma aquilo numa escala macro, escala Brasil, a gente trabalha até com a África hoje em dia, e muitos trabalhos vêm de insights desses trabalhos em parcerias com empresas, porque o pessoal está lá na ponta, sentindo a realidade do agro lá no dia a dia, entendeu? Sim, sim. É a extensão fornecendo subsídio para pesquisa, né, cara? Exatamente. Que depois isso vai ser levado para o ensino lá na frente, né, cara? E isso, exatamente, esse era o ponto que eu ia comentar. As minhas aulas, cara, melhoram a cada ano por conta dessa vivência prática. Legal. Dessa vivência de pesquisa, de contato com a realidade. Então eu levo esses estudos de caso para dentro da sala de aula. Os alunos, eu acho que eles conseguem perceber essa atualização do conhecimento. Entendeu? Falou, cara, estou ensinando para vocês o que nós estamos pesquisando agora. Ninguém sabe disso. Isso aqui vai ser publicado no mês que vem. E o cara tem aquilo ali dentro da sala de aula. Por isso que a universidade precisa ter pesquisa, Paulo. Sim. Entende? Porque fala assim, vou fazer uma faculdade que não tenha pesquisa. Cara, normalmente o conhecimento é mais atrasado. Normalmente o conhecimento está alguns capítulos antes, ok? Do que uma universidade que tem uma pesquisa forte, que é o nosso caso aqui na Exalc, né? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Pegando todo esse gancho, assim, pelo que eu pude ver ali dentro do que a gente conversou antes, vocês trabalham com algumas cadeias em específico hoje, né? Cadeias produtivas, tipo soja, milho, cana-de-açúcar e tal. Faz essa previsão de safra, interpretação dos efeitos do clima no desempenho das lavouras em geral. Você comentou aí, mas do ponto de vista prático, vamos dizer assim, pensando no produtor, né? Como que isso influencia? Porque assim, existem coisas que acontecem que não necessariamente você consegue tomar uma decisão em cima disso, mas como que o sistema pode fazer com que haja uma tomada de decisão mesmo, assim, um exemplo prático, vamos dizer assim? Cara, o exemplo mais prático que a gente tem, que é da onde inclusive eu venho historicamente, é o setor da cana. Por quê? Porque a previsão de safra na cana, o ciclo é muito longo. Então você tem muito tempo para agir, diferente da soja e do milho, que o ciclo é mais curto e normalmente está tudo travado, ok? No caso da cana, você pode buscar a cana no mercado spot, você pode travar preço em bolsa, você pode ajustar o seu orçamento tendo uma previsão de safra melhor. Então a gente, por exemplo, aqui no Tempo Campo, faz o tombo da safra em dezembro de um ano, a gente projeta o ano seguinte inteirinho.
Uma safra que vai começar normalmente em abril, entendeu? Então o cara consegue ter uma visão geral, inclusive mês a mês, quanto de cana ele vai ter. Ele consegue fazer todo o orçamento dele, quanto dinheiro o gerente agrícola vai ter para trabalhar. Depende de quanta cana ele vai produzir. E aí a gente ajuda as empresas a fazerem isso daí. Então, nesse aspecto, a gente consegue melhorar bastante. A gente consegue fazer a mesma coisa para milho e soja, mas a gente entende que a margem de manobra do produtor de milho e soja é bem menor. Mas, veja bem, quando a gente consegue, como a gente fazia para o IMEA, projetar um estado inteiro, a gente projeta hoje o Brasil inteiro para soja, milho e cana, a gente consegue oferecer elementos, talvez para um órgão como o IMEA, talvez para um decisor público, olhar e falar, cara, não vai ter soja, ou a safra vai despencar, ok? Isso já com 20, 30 dias da semeadura da safra. Ou seja, 3, 4 meses antes da semeadura, você já consegue ter uma visão de que, olha, mesmo que o clima seja ótimo daqui para frente, você não consegue mais recuperar, não chega mais na marca do ano passado. Então, isso olhando para frente. Só que quando a safra fecha, Paulo, tem um trabalho muito importante das empresas de olhar para trás. Olhar para trás e saber o seguinte, eu explorei tudo que o clima me deu, que é separar o manejo do clima e dar uma nota para isso daí. A gente tem alguns clientes aqui no Tempo Campo que, inclusive, pagam os prêmios internos da empresa em função dessa nota. Como é a Exalc que está gerando a nota, é um órgão isento e neutro, não está dentro da empresa, a empresa ela fala, olha, se você bater a meta da Exalc, você ganha ali um dinheirinho no seu bolso. Então, esse é um trabalho muito importante, por quê? Para o produtor ver se ele está crescendo de fato. Eu estou explorando tudo aquilo que me foi dado pelo meio físico ou eu estou deixando alguma coisa? E isso eu não estou falando nem de falta de conhecimento. Às vezes o cara, ele está achando que está indo bem, só que em alguns talhões ele não está conseguindo desempenho. Se o clima foi bom, se o manejo for aplicado, o talhão não desempenha, alguma coisa está roubando aquela produtividade. Então vamos tentar entender o que é. Então você começa a fornecer elementos olhando para trás para que o cara possa ajustar manejo, possa dar insights para ele poder correr atrás. Além de toda uma recomendação de uso de agroquímicos, as melhores épocas para ele fazer a aplicação, será que é o momento adequado? Será que as condições permitem que o produto haja, como está na bula? Será que eu tenho condição de solo? Devo semear agora ou devo atrasar um pouco essa semeadura? Então, nesse momento decisivo do produtor de soltar o plantio, a gente ajuda bastante ele, que a gente chama, na verdade, de, vamos dizer, rotinas operacionais do Tempo Campo. Entendeu? Aquele dia a dia que o produtor precisa tomar decisão. E eu lembro até que tinha uns alertas de pragas, né? Que assim, você pega as condições que aquela praga tem para se desenvolver e você emite alertas também, né? Então, assim, é legal isso, né, professor? Porque essa pesquisa aplicada mesmo, né? Exatamente. E como você citou aí, praga, a mesma coisa para a doença, a gente, obviamente, não consegue estar no campo do produtor para saber se a praga está lá. Mas o que a gente consegue falar? Cara, se você tem inóculo dessa doença, dadas as condições de clima, é altamente arriscado que essa doença vai se manifestar, porque as condições estão ótimas para ela, ok? Então, se você tem que pulverizar, presta atenção porque está chegando a época. Mesma coisa para o inseto. Olha, se você já tem um inseto, as condições estão ótimas para ele se reproduzir. Fica atento porque esse inseto e não o outro, porque aí também é importante, um está bom, o outro pode não estar. Entendeu? Então, você diminui um pouco a atenção em um aspecto e coloca a atenção em outra coisa, tentando explorar ao máximo o seu potencial produtivo, né? Bom demais, professor. Que bom que deu certo da gente gravar esse episódio. Tem muita coisa dentro desse episódio que a gente pode explorar, né? Toda essa questão voltada para a agrometeorologia, que o senhor comentou aí. Tem toda essa oportunidade que esse setor está gerando, né, para profissionais aí também. E, obviamente, sua história aí que é muito legal. Então, eu agradeço demais sua participação aqui no AgroResenha. Espero que quem esteja do outro lado e também tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei esse momento aqui, cara. E queria agradecer de novo e parabenizar aí pelo seu trabalho, né? Que já tem 10 anos na escola, mas tem muito mais tempo aí de história, né, professor? É isso aí, Paulo. Eu que agradeço. Estou 25 anos de formado esse ano, né? Olha aí. Então, no churrasco aqui, 14 de outubro, a gente vai estar junto aqui com toda a turma, comemorando 25 anos, com muito orgulho. Então, aí são 25 anos trilhando esse caminho aí, né? Tentando entender esse nosso amigo clima aí, e ajudar os produtores a tomar as melhores decisões. Fiquei muito honrado, viu, Paulo, com o seu convite, já acompanhava o seu programa aí, admiro bastante e agradeço muito pela chance de participar. Obrigado mesmo, viu?
Imagina, professor. Agora conta aí, faz o seu jabá, cara. Como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho do Tempo Campo aí também? Cara, acho que o mais fácil é mandar um e-mail aqui pra gente, fabio.marim@usp.br, ok? A gente responde aqui todo tipo de e-mail, então pode mandar. Eu tenho um canal no YouTube, meio modesto, né? A gente é velha guarda aqui, né? Não sabe lidar muito bem com essas mídias sociais. Facebook e Instagram não é minha praia, mas como a gente tem o apoio da TV USP aqui fazendo os vídeos, a gente tem algumas aulas lá também, para quem quiser dar uma olhada na parte mais básica. Durante a pandemia, meu filho me ajudou. A gravação é bem tosca, mas, enfim, o conhecimento está lá de forma resumida. Tá? Então é só digitar Professor Fábio Marim lá no YouTube. Todo início de mês, até dia 3, 4, sai o vídeo. A escola também publica, eu mando em um monte de grupo de WhatsApp que eu participo. É uma tentativa de trazer uma luz aí para o produtor de como é que está o clima. E no e-mail a gente está à disposição aí para quem precisar, tiver alguma dúvida, quiser algum apoio aí, quiser realmente uma dúvida rápida também, qualquer tipo de necessidade a gente está à disposição. Muito bom, então, muito bom. Olha só, professor, agora essas coisas eu vou botar tudo na descrição aqui do episódio. Agora vamos para uma parte super importante aqui do nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Ó, professor, não tem pegadinha, tá? Muito tranquilo. Vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Tá bom. Professor Fábio Marim, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Cara, eu gosto muito de rock clássico, rapaz. Eu gosto de vários. Eu vou falar Sultans of Swing. Muito bom. Muito bom. Dire Straits. Muito bom, legal. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, professor? Cara, eu consegui fazer poucas viagens sozinho com a minha esposa, dado o tanto de filho que eu tenho, entendeu? Mas a gente conseguiu fazer uma viagem para Paris, só nós dois. E foi muito legal. Então eu vou deixar marcada essa viagem aí. A gente conseguiu escapar dos 4 filhos e fazer uma segunda lua de mel. Então, e foi muito marcante essa viagem. E a cidade realmente é muito bonita. Então, vou deixar Paris como meu local preferido aí. Legal. E na cozinha, professor, qual que é a sua especialidade, velho? Cara, eu faço uma feijoada top, cara. Modéstia à parte, eu tenho a moral de fazer uma feijoada, assim. Então, no frio, lá em casa, eu piloto. Faço bem pouca coisa, para ser sincero. Não gosto muito de cozinhar. Então, não é uma coisa lá, não, é o cozinheiro. Eu não curto muito. Faço churrasco também, eu gosto de fazer um churrasquinho lá em casa. Mas eu vou deixar a feijoada, que é um pouco mais complexo. O churrasco é relativamente simples, né? Então não vai contar como. Então, vou deixar a feijoada aí como prato principal. Bom demais. E, professor, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira aí mudou um pouco sua visão, que você pode compartilhar com a gente? Cara, não é o último livro que eu li. Eu li um outro livro também que é muito bom, achei muito legal, que é o livro do Barsi. Esqueci o nome agora, a história do Luiz Barsi. Do Luiz Barsi, né? Do investidor tal, da Bolsa. Esqueci o nome, mas o livro, na verdade, que me marcou, que eu queria deixar como sugestão, especialmente para o pessoal mais jovem, é um livro chamado Obrigado pelo Atraso, ok? De um cara chamado Thomas Friedman. Esse cara é editor do New York Times. Olha só. E esse Obrigado por Atraso, ele faz uma análise da sociedade contemporânea, dos meios de comunicação, da tecnologia, redes sociais, e tenta trazer um panorama pra gente do que vem por aí. Olha que o livro, assim, eu achei fantástico. Até o nome dele é legal, né? Obrigado pelo atraso, tipo assim, vai mais devagar para eu poder entender o que está acontecendo nesse mundo, entendeu? Legal, e ele tenta fazer uma análise pra gente desse mundo. Então, vou deixar isso aí como sugestão pro pessoal. Bacana. Vou buscar também. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, professor, qual seria o melhor conselho que você se daria? Essa é mais filosófica. Tá difícil, né, cara? Porque acho que eu ia fazer a mesma coisa, viu, Paulo? Cara, eu, assim, essas características sempre me fizeram um cara preocupado, entendeu? Então, eu sou um cara tentando prever o futuro, preocupado com a conta que vai vencer, preocupado com a educação dos filhos, e eu levo isso talvez de uma maneira que não me faz tão bem, sabe? Então, eu ia falar pro meu eu de 17 anos, falar, cara, vai dar certo, vai mais devagar, entendeu? Sim. Pega mais leve, entendeu? Vai de boa, né? Vai de boa. Vai mais de boa, entendeu? Não precisa ficar tão neurótico assim. Porque esse é o meu lado, assim, que eu me desgasto bastante, assim, sabe? Sempre tentando antever o que vai acontecer, o que vai dar de errado, sabe? Eu não quero que dê nada errado. Faz parte. Muito bom. Cara, e pra você aí que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor nessa conversa que eu tive aqui com o professor Fábio, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui.
Então, assine o podcast em qualquer agregador de podcasts, em especial nosso querido AG Content, que é como se fosse um Spotify do agro aí, e é um dos projetos aqui do Agro Resenha. Só baixar lá nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais também no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi pra gente. A gente adora receber ois. E também, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br, lá os melhores podcasts do agro que você vai encontrar, estamos lá na Rede Agrocast. E é isso. Professor, de novo, muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente, foi uma hora aí muito proveitosa, viu? Eu que agradeço, Paulo. Obrigado mesmo, um abraço. E eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria aqui, viu, professor? Acho que tem tudo a ver com a sua área, inclusive, que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Eu já conhecia essa. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.